Olá, eu me chamo Alan Simon de Souza Silva, sou acadêmico do curso de Engenharia Elétrica da Unifap, atualmente cursando o 7º semestre. Eu sou autor principal desse projeto. Estou aqui apresentando de forma oral o resumo do nosso trabalho, que tem como título Aplicação de Lei de Kirchhoff utilizando resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos para o desenvolvimento de uma bancada didática. Aqui estão os tópicos que serão abordados nesse vídeo, sendo o primeiro deles a introdução, seguido por materiais e métodos, resultados, conclusão e agradecimentos. Dando início à introdução, falando um pouco sobre o curso de Engenharia Elétrica, que é um curso com uma formação voltada para aplicações práticas, é vital que os discentes eles tenham um contato com as problemáticas vistas dentro de sala de aula na prática. Então, o desenvolvimento dessas bancadas didáticas ele é uma forma de auxiliar essa problemática. Porém, a produção das bancadas didáticas elas necessitam de componentes que eles possuem um alto custo. Visto que a atual sociedade que vivemos nós consumimos massivamente componentes eletrônicos e esses componentes eletrônicos com sua inutilidade ele vem a se tornar resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos ou lixo eletrônico, surgiu a ideia de utilizarmos esses resíduos eletrônicos na produção das nossas bancadas, já que o descarte indevido desse material ele pode vir a prejudicar não só o meio ambiente, como também a população que vive em torno desse ambiente. Dando sequência a materiais e métodos, a ideia principal com relação à arquitetura da nossa bancada foi fazer com que ela tivesse o formato de exercício, de circuitos encontrados em exercícios nos livros didáticos que são vistos em sala de aula. Então, em primeiro lugar, nós coletamos esses resíduos elétricos e eletrônicos e através das placas que concentram os circuitos elétricos que estão dentro desses componentes, que são como televisor, liquidificador, impressora e entre outros, nós retiramos os componentes que iríamos utilizar para o desenvolvimento da nossa bancada e, através da coleta desses componentes, nós partimos para a simulação. Na simulação, nós usamos um software chamado Proteus, em que nós fizemos a associação dos resistores nesse software e anotamos os resultados obtidos através dessas associações, sendo associação em série, associação em paralelo e também associação mista. E tendo todos esses resultados em mãos, nós partimos para a primeira prototipagem, que essa prototipagem ela foi feita através da impressão desse circuito realizado no Proteus em uma PCB, que é uma placa de circuito impresso. Como vocês podem ver na imagem à direita, essa placa com o circuito impresso ela foi colocada em uma solução. Depois, essa solução ela corroeu, deixando apenas a trilha que seria utilizada, que é representada na imagem 2. E com a trilha que iríamos utilizar, nós realizamos o furo nessa PCB e colocamos os componentes que foram adquiridos através desses resíduos elétricos e eletrônicos. E com a finalização da prototipagem e as devidas aferições realizadas, nós observamos que os resultados obtidos com a prototipagem e os resultados obtidos com a simulação, eles condizem bastante. Então, nós percebemos que a bancada, o primeiro protótipo de bancada, ele serviria apenas para um circuito. E nosso objetivo era realizar uma bancada que possibilitaria a flexibilidade de circuitos elétricos, possibilitando que os alunos eles brinquem de formar circuitos elétricos na bancada. Então, com todos os resultados obtidos e com todos os cálculos condizendo com o que era esperado, nós realizamos a idealização da bancada principal, que seria uma bancada versátil, que possibilitaria a criação de inúmeros circuitos. Para essa bancada, a sua base seria feita de MDF, um pedaço de MDF encontrado em marcenarias. Então, nós pegamos esse pedaço de MDF, colocamos um isolamento de chinelo de borracha e nós colamos em sua face a representação de um circuito elétrico. Como vocês podem ver, a base dela, para conectar os bordes de conexão, nós utilizamos uma chapa de alumínio. E aqui está a bancada de MDF. A gente realizou os furos de acordo com a forma de um circuito elétrico encontrado em exercícios de livros didáticos. E realizamos a montagem da base da nossa bancada didática principal.
Para os conectores, nós utilizamos 2 palitos de picolé sobrepostos e pintados para reforçar a sua estrutura. Para conectar nos bornes, nós utilizamos pinos de plugs de 10 A de tomada, e possibilitando assim com que o componente eletrônico ele possa ser trocado facilmente. Por exemplo, eu posso trocar um resistor por um diodo, possibilitando assim a versatilidade da minha bancada didática. Os resultados obtidos. Como vocês podem ver, a bancada ela é composta pela base de MDF. Embaixo da base de MDF eu tenho chinelo de borracha para isolar a bancada da superfície de contato, que seria a mesa. E foram utilizados os bornes para possibilitar a conexão dos resistores em diferentes configurações, como vocês podem ver em preto e em vermelho. E essa arquitetura da bancada, a distribuição dos bornes, ela é feita para quando eu realizar a conexão dos meus componentes eletrônicos, eu tenha como visualizar que aquela configuração ela representa um exercício que eu vi anteriormente dentro de sala de aula. Então, isso possibilita a versatilidade da aplicação da bancada em diferentes medições de corrente, não só em corrente, como também em tensão. E foi adicionado também um formulário dentro da minha bancada para auxiliar os alunos, a bancada voltada para a lei de Kirchhoff. Assim eles podem confrontar os resultados obtidos através da prática com os calculados dentro de sala de aula. A conclusão do trabalho. Com a conclusão de trabalho, foi visto que ele pode ser amplamente utilizado para a demonstração dos fundamentos científicos da disciplina de engenharia elétrica, por exemplo, as disciplinas de circuitos elétricos 1, circuitos elétricos 2 e também a disciplina de eletrônica analógica 1. Também podendo ser utilizado para aplicações de física 3 do ensino médio, sendo a associação de resistores em série, em paralelo, associação mista, já devido à versatilidade da bancada didática. Então, o reuso dos recursos dos resíduos elétricos e eletrônicos, eles têm suma importância para contribuir na mitigação de impactos ambientais relacionados ao descartes inapropriados desse tipo de material. Como eu disse anteriormente, esse material descartado de forma indevida, ele vem a prejudicar não só o meio ambiente, mas como também a população que vive naquele ambiente.